Antes de qualquer coisa, deixa isso claro logo no início. Aqui no canal tem conteúdo técnico gratuito todos os dias, baseado em fisiologia real, ciência do treinamento e aplicado ao ciclismo do mundo real. Se você quer ter sua pergunta respondida em forma de vídeo, com profundidade, sem achismo e com aplicação prática, use o Super Thanks. É assim que você apoia o canal e transforma sua dúvida em conteúdo de alto nível para todo mundo. Agora vamos direto ao ponto, porque período de base é uma das fases mais mal compreendidas, mal executadas e mal utilizadas no ciclismo amador e, ironicamente, também por muitos atletas avançados. A base não é o momento de pedalar fofo sem critério, nem um período perdido esperando a temporada começar. A base é a fundação fisiológica sobre a qual todo o desempenho futuro vai ser construído. Quem erra a base passa o resto do ano tentando compensar com sofrimento, volume aleatório e intensidade mal colocada. A prioridade absoluta do período de base é construir capacidade aeróbia real. E capacidade aeróbia real não é simplesmente pedalar muito tempo, é aumentar densidade mitocondrial, melhorar a eficiência do metabolismo oxidativo, desenvolver capilarização muscular, melhorar economia de movimento e criar tolerância estrutural para cargas futuras mais intensas. Em termos simples, é ensinar o corpo a produzir potência, consumindo menos energia e menos desgaste neuromuscular. Outro objetivo central da base é organizar o sistema nervoso para o esforço cíclico. Durante a base, o corpo aprende padrões motores eficientes, estabiliza a técnica de pedalada e reduz desperdício mecânico. Ciclista que ignora isso entra na fase intensa com padrão motor ruim e paga com fadiga precoce, dor e estagnação. Agora vem a parte polêmica. Base não é só baixa intensidade. A base moderna é polarizada de forma inteligente. A maior parte do volume, sim, acontece em baixa intensidade, abaixo do primeiro limiar ventilatório, mas isso não exclui estímulos neuromusculares, força específica, acelerações curtas e trabalho técnico. O que não existe na base é intensidade metabólica contínua, perto do limiar, feita sem critério. Isso destrói a função da base. Sobre a grande dúvida, quantas semanas devo fazer de base? A resposta honesta é: depende do seu histórico, não do calendário. Um atleta profissional com anos de adaptação aeróbia sólida consegue reconstruir base funcional em 4 a 6 semanas, porque ele não parte do zero fisiológico. Já um ciclista amador que passou meses treinando errado, pulando fases ou vivendo de intensidade desorganizada, precisa de mais tempo para reorganizar o sistema. Para a maioria dos amadores, um período de base eficiente gira entre 8 e 12 semanas. Agora vem a pergunta que todo mundo quer ouvir. Qual o mínimo de tempo para uma base decente sem perder várias semanas? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Não existe base milagrosa em 3 semanas. O corpo humano precisa de tempo para criar adaptações estruturais. Mitocôndria não cresce em 10 dias. Capilarização não acontece por motivação. O mínimo aceitável para uma base funcional, mesmo para amador, gira em torno de 6 semanas bem feitas. Abaixo disso, você está apenas criando sensação de organização, não adaptação real. A diferença entre amador e profissional na base não está apenas no volume, está na intenção do estímulo. O profissional usa a base para refinar um sistema já eficiente. O amador usa a base para corrigir erros acumulados. Isso muda tudo. O amador precisa focar muito mais em constância, controle de intensidade, técnica e recuperação. Copiar volume de profissional sem base metabólica sólida é receita para overreaching e frustração. Outro ponto crítico da base é o treino de força. Quem deixa a força para depois está atrasado. A base é o momento ideal para desenvolver força máxima, estabilidade articular e eficiência neuromuscular. Força na base não serve para sprintar agora, serve para sustentar potência no meio da temporada. Ignorar força na base é construir casa sem alicerce.
A base também é o período onde o corpo aprende a usar gordura como combustível de forma eficiente. Isso não significa treinar em jejum de forma irresponsável, mas sim respeitar intensidades que favorecem oxidação lipídica e melhoram flexibilidade metabólica. Ciclista que não desenvolve isso vira refém de carboidrato o tempo inteiro e quebra mais cedo em provas longas. Outro erro comum é achar que base não cansa. Base bem feita cansa sim, mas de forma diferente. É um cansaço mais profundo, estrutural, que exige sono adequado, ingestão calórica correta e controle de estresse. Quem faz base em déficit energético compromete a adaptação e sabota o processo inteiro. Também é na base que se constrói consistência mental, a capacidade de treinar sem depender de estímulo externo, sem precisar de pancadaria toda semana. É uma habilidade psicológica. Ciclista que só sente treinando quando sofre, nunca faz base direito. E aqui vai outra verdade que incomoda. Quem pula a base para começar logo com intensidade, geralmente até melhora rápido no início, mas não sustenta. A curva sobe rápido e cai mais rápido ainda. Base é o que define quem evolui ao longo do ano e quem some no meio da temporada. Se você é amador e tem pouco tempo, a base precisa ser inteligente, não curta. Melhor 6 a 8 semanas bem estruturadas do que 12 semanas mal feitas. O segredo está em controle de intensidade, progressão de volume, integração com força e recuperação adequada. Base não é quantidade aleatória, é qualidade silenciosa. Se você é mais avançado, a base serve para consolidar eficiência, corrigir pequenos desvios e preparar o corpo para absorver intensidade sem quebrar. Quem entende isso, entra na fase específica com vantagem absurda. Período de base não é perda de tempo, é o investimento que mais paga juros no ciclismo. Quem trata a base como castigo nunca colhe desempenho consistente. Quem trata como estratégia domina a temporada. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender o jogo de verdade, apoie o canal com o Super Thanks e deixe sua pergunta. Aqui, a base não é romantizada, ela é usada como ferramenta de performance real. Existe ainda um ponto decisivo da base que quase ninguém executa direito e depois não entende por que a evolução trava: o uso estratégico de carboidratos durante os treinos. Base não é período de passar fome, não é fase de treinar vazio achando que isso cria adaptação mágica. Treinar sistematicamente com baixa disponibilidade energética compromete sinalização adaptativa, reduz capacidade de sustentar volume e aumenta risco de estagnação. A ciência já deixou isso claro há muito tempo. O corpo precisa de energia para se adaptar. Durante a base, o uso de carboidratos deve ser inteligente, não excessivo e não inexistente. Treinos longos e contínuos exigem suporte energético para preservar qualidade mecânica e estabilidade neuromuscular. Maltodextrina entra como fonte de rápida disponibilidade quando o volume aumenta e a duração passa de 90 minutos. Palatinose entra como ferramenta estratégica para fornecer liberação mais lenta de glicose, mantendo estabilidade glicêmica e evitando picos desnecessários de insulina. Isso não é suplemento da moda, é fisiologia aplicada. Outro erro comum é achar que só se usa carboidrato quando o treino fica intenso. Errado! Durante a base, a ingestão adequada de carboidratos permite maior volume semanal, melhor recuperação entre sessões e manutenção da qualidade técnica. Sem isso, a base vira apenas acúmulo de fadiga. O corpo adapta melhor quando recebe sinal de treino acompanhado de substrato energético suficiente. Também é na base que o recovery começa a fazer diferença real. Recuperação não é só descanso, é reconstrução. Um recovery bem estruturado após sessões longas ou dias consecutivos de treino acelera a reposição de glicogênio, reduz dano muscular e prepara o organismo para o próximo estímulo. Ignorar isso faz com que semanas inteiras de base sejam desperdiçadas por recuperação incompleta. E aqui vai outra verdade que incomoda. Treinar sempre com medo de carboidrato é um dos maiores sabotadores do ciclismo amador. O resultado não é emagrecimento eficiente, é queda de potência, piora de humor, baixa consistência e menor capacidade de absorver carga. Base forte exige combustível adequado.
Outro ponto pouco falado é que a base também serve para educar o sistema digestivo. Usar carboidratos nos treinos ensina o intestino a absorver melhor, reduz risco de desconforto em fases mais intensas e prepara o corpo para estratégias nutricionais de prova. Quem não treina o intestino na base sofre quando a intensidade sobe. Se você quer realmente fazer uma base inteligente, sem perder semanas e sem jogar a adaptação fora, precisa alinhar treino, recuperação e nutrição. Não existe base eficiente sem energia, não existe evolução consistente com medo de comer. Agora presta atenção nisso. Esse tipo de conteúdo não aparece em lugar nenhum com esse nível de clareza e aplicação prática. Se esse vídeo te ajudou a entender o jogo de verdade, compartilha agora com seus grupos de ciclismo, com amigos, com familiares e com todo mundo que ainda acha que base é só pedalar leve e sofrer calado. Quanto mais gente treinando certo, menos mito e mais resultado no ciclismo do mundo real.